As tochas do grande santuário de Arendor queimavam como 1000 filhos capturados. Seren pressionou sua coluna contra o frio mármore da galeria ocidental, seus dedos tremendo onde eles seguravam a cortina de veludo. Abaixo dela, a nobreza reunida de 5 reinos preenchia o salão cerimonial, suas conversas sussurradas subindo como fumaça em direção ao teto abobadado. Ela não deveria ter vindo. Cada pensamento racional gritava para ela recuar, para retornar ao corredor escondido atrás das cozinhas, onde ela tinha passado 3 dias esperando por notícias que nunca chegaram. Mas o silêncio de Varen tinha se tornado uma coisa viva, uma criatura que aninhou em seu peito até que ela não pôde mais respirar através do peso disso. Então ela tinha roubado uma capa de serva e escorregado por passagens que ela conhecia muito bem, escalando até esta poleiro proibido onde sombras a engoliam completamente. A reivindicação dos soberanos. Ela tinha ouvido a frase sussurrada entre o pessoal da cozinha por semanas. O antigo direito que ligava um rei alfa à sua rainha escolhida diante dos olhos de deuses e lobos igualmente. Uma cerimônia que acontecia uma vez em uma geração, às vezes menos, uma cerimônia que Varn nunca tinha mencionado a ela. Seu olhar o encontrou sem pensamento consciente, o jeito que a água encontra o mar. Ele estava em pé sobre o dais elevado na extremidade norte do salão, seus ombros largos envoltos em preto e carmesim cerimonial. Mesmo desta distância, ela podia ver os ângulos afiados de sua mandíbula, o cabelo escuro que caía sobre sua testa, a poderosa quietude que fazia lobos do dobro de sua idade baixarem os olhos em submissão instintiva. Por 8 meses, ela tinha conhecido outra versão deste homem, aquele que traçava constelações através de seu ombro nu com pontas dos dedos calejadas, aquele que riu quietamente contra sua garganta quando ela pronunciava errado palavras na língua antiga, aquele que tinha pressionado sua boca no lugar secreto atrás de sua orelha e sussurrado palavras que ainda ecoavam através de seus sonhos. Quando as negociações do conselho concluírem, ele tinha prometido sua respiração quente contra sua pele. Eu irei apresentar você à corte. Você estará ao meu lado, Seren, não como uma plebeia, como minha rainha. Ela tinha acreditado em cada sílaba. Sua mão flutuou para sua barriga inferior, onde uma verdade que ela ainda não tinha falado crescia sob seu coração acelerado. Uma verdade que ela tinha planejado compartilhar 3 noites atrás, antes que ele parasse de vir ao seu aposento. Antes que o silêncio começasse, a alta sacerdotisa ergueu seu antigo cajado e o salão caiu em silêncio mortal. As linhagens de sangue foram consultadas, a velha entonou. As estrelas foram lidas, o rei Alfa de Arendor agora nomeará a sua escolhida. As unhas de Saran morderam crescente em suas palmas. 5 mulheres ascenderam os degraus do dia investidos de branco invernal. Filhas das grandes casas, cada uma preparada desde o nascimento para esta possibilidade. Seus rostos se misturaram na visão de Serene, formas indistinguíveis de seda e ambição. Todas exceto uma. Voria da casa Ashvale moveu-se como uma lâmina através da água, seu cabelo dourado prateado caindo em cascata além de sua cintura, seus olhos pálidos como gelo fixos em Ven, com certeza predatória. Os Ashvales controlavam os territórios orientais. Comandavam 4.000 espadas e tinham enterrado 3 rainhas anteriores que estavam entre sua linhagem de sangue e o trono. Seren observou o rosto de Varin por qualquer sinal do homem que ela conhecia, qualquer lampejo de calor, qualquer olhar em direção à galeria onde ela se escondia. Sua expressão poderia ter sido esculpida em granito. A marca em seu quadril, a mordida secreta de reivindicação que ele tinha dado a ela na noite em que ele jurou que ela era sua companheira desbotada, começou a quebrar. A queima se espalhou pelas veias de Saren como veneno lento. Ela lembrou da primeira vez que ela tinha sentido este calor 8 meses atrás na clareira iluminada pela lua, além da parede norte do castelo, quando Vahum a tinha pressionado contra um antigo carvalho e confessado que seu lobo a tinha escolhido no momento em que ela entrou em seu salão do trono.
Ela tinha sido trazida diante dele como uma curandeira. Nada mais. Uma plebeia com mãos talentosas, convocada para tratar uma ferida que se recusava a fechar. Os conselheiros do rei tinham alinhado as paredes, impacientes para ela terminar, para que eles pudessem retornar a assuntos de importância real. Mas Varane tinha olhado para ela, e algo atrás de seus olhos tinha mudado. Deixe-nos, ele tinha comandado. Seus conselheiros tinham trocado olhares, mas obedeceram. E quando as portas se fecharam, o lobo mais poderoso do mundo conhecido tinha pego sua mão com dedos que tremiam. Qual é o seu nome? Sua voz tinha sido áspera, quase sem fôlego. Seren, Sua Majestade. Eu sou chamada Seren. Ele tinha repetido isso como uma oração, como um homem que tinha estado morrendo de sede e finalmente provado a chuva. Os meses que se seguiram existiram fora do tempo. Encontros secretos na floresta quando a lua subia alto. Conversas sussurradas que se estendiam até o amanhecer. O colapso lento, aterrorizante, emocionante de cada parede entre eles. Ela aprendeu que ele odiava o gosto de vinho, mas bebia em ocasiões formais porque seu pai tinha. Que ele podia nomear cada estrela no céu do norte, que acordava de pesadelos que ele recusava descrever, e a única coisa que acalmava seu lobo era a mão dela contra seu peito. Ele aprendeu que ela tinha se ensinado a ler de livros roubados, que ela cantarolava sem perceber quando ela trabalhava, que ela nunca tinha sido tocada por nenhum homem antes dele. E quando ele finalmente pediu permissão para mudar isso, ela o tinha puxado para baixo para ela com uma resposta que não precisava de palavras. A mordida de reivindicação veio no solstício de inverno. Seren não tinha entendido o que isso significava. Ela não era nascida lobo, não carregava sangue de matilha em suas veias. Mas Von tinha explicado com sua boca contra seu quadril, seus dentes roçando a carne sensível. Esta marca liga você a mim, ele tinha murmurado. Isso diz ao meu lobo que você é nossa, que nada neste mundo ou em qualquer outro pode cortar o que somos um para o outro. A dor tinha sido breve. O prazer que se seguiu tinha durado até o nascer do sol. Ela tocou aquela marca agora através do tecido de seu vestido, sentindo seu calor pulsar em ritmo com seu batimento cardíaco, com o batimento cardíaco dele. Por 8 meses ela tinha sentido ele através desta conexão, sua alegria, sua frustração, sua necessidade consumidora por sua presença. Por 3 dias, ela tinha sentido nada além de frio. O segredo crescendo em seu útero agitou-se como se respondendo à sua angústia. Sarin tinha suspeitado por semanas. Tinha confirmado isso 3 dias antes que o silêncio de Varin começasse. Ela tinha praticado as palavras 100 vezes, imaginando o rosto dele quando ela lhe dissesse. Ela tinha imaginado alegria. Agora, observando-o ficar rígido e remoto naquele dez, ela se perguntou se ela tinha imaginado tudo. A alta sacerdotisa virou-se para encarar a multidão reunida. Fale o nome Rei Elfa. Reivindique sua rainha diante de deuses e lobos. Von deu um passo à frente. Os pulmões de Seren esqueceram como funcionar. A marca em seu quadril flamejou com intensidade ardente súbita, como se o movimento dele tivesse arrastado uma lâmina através do tecido cicatricial. Ela agarrou a cortina até que seus nós dos dedos embranqueceram, até que o veludo ameaçasse rasgar sob seus dedos. Seu olhar varreu o salão. Não subiu para a galeria. Não procurou as sombras onde ela estava. Moveu-se através dos nobres reunidos com o desinteresse plano de um homem examinando gado. Eu reivindico. Sua voz soou, oca e estranha. Valoria da casa Ashwell. O salão irrompeu. Aplausos chocaram-se contra as antigas pedras. Lobos uivaram sua aprovação. Nobres se abraçaram enquanto cálculos políticos se resolveram em sorrisos satisfeitos. A aliança que ligaria os territórios orientais à coroa por gerações tinha sido assegurada. Seren não se moveu.
Ela observou Voria ascender os degraus finais para ficar ao lado de Ven. Observou a mulher de cabelos prateados sorrir com triunfo que beirava a crueldade. Observou Ven pegar sua mão e elevá-la aos seus lábios no gesto tradicional de aceitação. Ele não hesitou. Ele não estremeceu. Ele beijou os nós dos dedos de outra mulher, enquanto Saren estava nas sombras com seu filho crescendo sob seu coração e sua marca queimando em sua carne. Algo dentro dela rachou, não desabou. Rachou, limpo e preciso, como gelo formando uma linha de falha que seguraria até que a pressão encontrasse sua fraqueza. Ela tinha se preparado para muitas possibilidades. Ela tinha imaginado ele explicando que a necessidade política exigia atraso. Tinha imaginado ele prometendo que esta escolha pública não significava nada comparado à verdade privada deles. Tinha até imaginado ele confessando que ele nunca a tinha amado de forma alguma. Que ela tinha sido uma distração agradável e nada mais. Ela não tinha se preparado para isso, para a ausência absoluta de reconhecimento, para a totalidade de apagamento, para a verdade clara e inegável que ela nunca tinha existido em qualquer versão do futuro dele. A Saren de ontem poderia ter soluçado, poderia ter fugido pelos corredores com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, poderia ter desabado em seu aposento e esperado por ele para vir a ela com explicações, com desculpas, com lindas mentiras. Ela teria devorado como uma criatura faminta. Mas a Saren de ontem tinha acreditado que ela era amada. A Saren desta noite entendeu que ela tinha sido uma tola. Ela soltou a cortina, endireitou sua coluna, pressionou uma palma plana contra sua barriga, onde seu ar crescia em silêncio secreto. Abaixo, a celebração continuou sem pausa. Varane já tinha se virado, guiando Vora em direção ao trono, onde eles receberiam congratulações de cada casa nobre. Ele estava sorrindo agora, uma pequena e distante curva de lábios que não parecia nada com o homem que tinha rido contra sua garganta em clareiras iluminadas pela lua. Saren memorizou aquele sorriso, deixou-o queimar em sua memória ao lado de cada promessa sussurrada, cada toque gentil, cada mentira que ela tinha confundido com amor. Então ela se virou da galeria. Ela não correu, não chorou, não fez um único som que pudesse atrair atenção para os fantasmas partindo através das passagens dos servos. Varane tinha esperado que ela implorasse. Ela sabia disso com certeza absoluta. Ele tinha antecipado lágrimas, confrontos, súplicas que ele poderia dispensar ou consolar dependendo de seu humor. Em vez disso, ela não lhe deu nada. À meia-noite, seu aposento estava vazio. Suas poucas posses tinham desaparecido. A única evidência de que ela alguma vez tinha existido era uma única fita de cabelo no travesseiro, onde ela tinha uma vez esperado por um rei que nunca viria novamente. Saren caminhou através do portão oriental do castelo, enquanto as fogueiras da celebração pintavam o céu em tons de âmbar e ouro. Ela não olhou para trás. A celebração enfureceu-se até o amanhecer. Ven estava no centro disso, aceitando congratulações de senhores e senhoras, cujos nomes se misturavam como chuva contra o vidro. A mão de Valoria descansava em seu braço com certeza proprietária. Sua voz um fluxo constante de palavras que ele não parecia conseguir ouvir. Algo estava errado. Ele tinha sabido isso do momento em que a alta sacerdotisa falou sua deixa. Tinha sentido isso quando sua boca abriu e sons emergiram que sua mente não tinha comandado. Seu corpo tinha se movido através da cerimônia como um fantoche guiado por cordas invisíveis, realizando ações que seu lobo gritava contra com urgência crescente. Mas seu lobo estava distante, abafado, preso atrás de uma parede de névoa que Ven não podia penetrar. Meu rei, a voz de Valória cortou a névoa. Você parecia distraído. Cansado, ele ouviu a si mesmo dizer o peso da noite. Ela sorriu, satisfeita com a explicação, mas seus olhos guardavam algo mais, algo que parecia quase como triunfo. Von se desculpou enquanto a primeira luz da manhã rastejava pelas janelas altas. Seus pés o carregaram por corredores que ele conhecia de cor,
passando por guardas que se curvavam sem encontrar seu olhar, em direção a um destino que sua mente nublada não conseguia nomear. Ele parou diante de uma porta na ala dos servos. Por que ele estava aqui? Este aposento pertencia a ninguém de consequência. Uma curandeira, talvez. Alguma mulher comum que tinha tratado sua ferida meses atrás e sido dispensada de seus pensamentos inteiramente. Sua mão subiu para empurrar a porta para abrir. O quarto estava vazio. Vene estava na soleira da porta, olhando para a cama estreita, a lareira fria, a única fita de cabelo enrolada no travesseiro como uma serpente dormindo. A névoa em sua mente ondulou. Algo debaixo dela debatia-se e uivava, lutando para romper. Um cheiro pairava no ar. Flores silvestres e chuva, familiar, essencial, a fragrância mais importante em sua existência, embora ele não pudesse lembrar por quê. Seu peito começou a doer. Sua Majestade. Um guarda apareceu atrás dele. Lady Voria pede sua presença na ala leste. Varane se virou do quarto vazio. Mas enquanto ele caminhava em direção à sua futura rainha, sua mão flutuou para seu peito, pressionando contra uma dor que não tinha fonte. E em algum lugar profundo sob a névoa, um lobo uivava em angústia por algo precioso que tinha sido perdido. Ele não entendeu, ainda não. 6 meses depois, a aldeia costeira de Thornhaven tinha quase esquecido sua mais nova residente. Saren tinha chegado nas profundezas do inverno, uma jovem viúva fugindo do luto, ou assim ela alegava. Os anciãos da aldeia tinham notado sua barriga inchada e olhos sombrios, e ofereceram a ela a cabana abandonada do faroleiro na beira do penhasco. Em troca, ela cuidaria de seus doentes e feridos, uma troca justa para uma mulher com mãos curativas e nenhum outro lugar para ir. Ela tinha aceitado sem hesitação. Agora o verão tinha chegado com força total e Saren tinha se tornado simplesmente a curandeira que vivia onde a terra encontrava o mar. Ela entregava bebês. Ela costurava feridas. Ela preparava remédios para doenças que tinham afligido famílias por gerações. E toda noite ela estava em sua janela e observava as ondas quebrarem contra as rochas abaixo. Uma mão pressionada no inchaço onde 2 vidas cresciam em vez de uma. Gêmeos. A parteira tinha confirmado isso 2 meses atrás. Suas mãos envelhecidas pressionando contra a barriga de Saren com curiosidade profissional. 2 batimentos cardíacos, 2 futuros, 2 pedaços de Varna que existiriam no mundo independentemente de suas escolhas. Saren tinha chorado aquela noite. Não de tristeza, mas de um emaranhado complicado de emoções que ela não podia nomear. Alegria e luto, amor e raiva, esperança e as cinzas da esperança. Tudo retorcido junto até que ela não podia dizer onde um terminava e outro começava. A marca em seu quadril nunca tinha parado de queimar. Ela examinava isso cada manhã, observando o tecido cicatricial escurecer em vez de desbotar. Entre a espécie lobo, ela tinha aprendido que a rejeição cortava o laço de reivindicação completamente. A marca deveria ter desaparecido dentro de semanas, deixando pele lisa e memórias amargas. Em vez disso, pulsava com calor que a acordava à meia-noite. Flamejava quando tempestades rolavam do leste, da direção de Arendor, e às vezes no espaço entre dormir e acordar. Ela podia jurar que sentia algo através disso. Uma presença, uma busca, uma necessidade arranhadora que não era dela. Ela disse a si mesma que era imaginação. Sensações fantasma de uma ferida que se recusava a curar. Sua mente inventando conexão onde nenhuma existia, porque a alternativa de que Varane não sentia nada era muito dolorosa para aceitar. Os bebês chutaram contra sua palma. 2 ritmos distintos que ela tinha aprendido a distinguir. O menino favorecia seu lado direito, sempre inquieto, sempre se movendo. A menina aninhava-se sob seu coração, mais quieta, mas de alguma forma mais insistente.
Seu pai não sabe que vocês existem. Seren sussurrou para eles na escuridão. E talvez isso seja uma misericórdia. Talvez vocês estejam melhor sem um rei que quebra suas promessas. Ela tinha parado de chorar meses atrás. Tinha parado de esperar por um mensageiro que nunca chegaria. Tinha parado de sonhar com Van vindo a ela com explicações que poderiam desfazer o que tinha sido feito. Mas ela não tinha parado de lembrar cada palavra terna, cada voto sussurrado, cada momento em que ela tinha acreditado com a totalidade de seu coração tolo que ela tinha encontrado alguém que nunca a trairia. Aquelas memórias a visitavam como fantasmas, e ela tinha aprendido a deixá-las passar sem reconhecimento. O mar não se importava com promessas quebradas. O vento não lamentava por sonhos. E Seren, filha de nenhuma casa e mãe dos herdeiros secretos de um rei, tinha aprendido a ser tão indiferente quanto os elementos. Ou assim ela disse a si mesma nas noites quando a marca queimava mais brilhante e o sono se recusava a vir. Os traidores chegaram com o calor do meio do verão. Seren ouviu seus vagões antes que ela os visse, o ranger de rodas de madeira e os gritos de homens desacostumados às ruas estreitas de Thornhaven. Ela mantinha sua distância, como ela sempre fazia quando forasteiros visitavam. Muitas perguntas convidavam muitas mentiras, e ela tinha ficado cansada de fingir ser alguém que ela não era. Mas as notícias a encontraram de qualquer forma. Senhora Wren, o jovem Torven, filho do pescador, apareceu em sua porta com excitação sem fôlego. Ele usou o nome que ela tinha dado na chegada, nunca questionando por que uma viúva com dons de cura não tinha sobrenome para reivindicar. O que é isso, criança? Os traidores falam de Arendor. Seus olhos estavam arregalados com a emoção do drama distante. Eles dizem que o rei Alf enlouqueceu. O coração de Seren parou, reiniciou, continuou batendo por pura força de vontade. Louco, ela manteve sua voz cuidadosamente neutra. Completamente. Torven praticamente vibrava com a fofoca. Eles dizem que ele despedaçou a ala leste de seu próprio castelo com suas mãos nuas, que ele não dormiu em meses, que seu lobo tomou o controle tão completamente que seu próprio conselho teme estar no mesmo quarto com ele. A marca em seu quadril flamejou com calor súbito. Seren agarrou o batente da porta para se firmar e a rainha. A palavra tinha gosto de veneno em sua língua. E Lady Vioria, essa é a parte mais estranha. Torven inclinou-se mais perto, baixando sua voz como se compartilhando um segredo sagrado. O rei não a tocou, nem uma vez. Os traidores dizem que ela permanece em seus aposentos, intocada e furiosa, enquanto o rei procura por outra pessoa inteiramente. Alguém mais, uma mulher. Ninguém sabe quem ela é ou o que ela fez para ganhar sua obsessão. Mas o rei tem enviado cada lobo em seu comando para encontrá-la. Ele ofereceu recompensas que poderiam comprar um senhorio. Ele ameaçou queimar qualquer aldeia que a abrigasse. As pernas de Seren ameaçaram ceder. As colheitas estão falhando nas províncias do sul. Torven continuou, alheio à sua angústia. Os laços da matilha estão se desfiando. Lobos começaram a atacar seus próprios parentes. Os traidores dizem que o reino em si está morrendo e não vai parar até que o rei encontre o que quer que ele tenha perdido. Talvez ele não devesse ter descartado isso tão descuidadamente. As palavras escaparam antes que Saren pudesse pará-las. Torven piscou. Senhora, nada. Obrigada pelas notícias. Você deveria retornar ao seu pai. Ela fechou a porta antes que ele pudesse responder. Sozinha em sua cabana, Saren pressionou suas costas contra a madeira e deslizou para o chão. Suas mãos encontraram sua barriga, embalando as crianças que tinham começado a se mover à menção de seu pai. Ele estava procurando por ela. 6 meses de silêncio. 6 meses de acreditar que ela não significava nada. E agora ela aprendeu que Varhane tinha estado despedaçando seu reino, tentando encontrar a mulher que ele tinha publicamente descartado sem um segundo olhar. Não fazia sentido, a menos que algo tivesse estado terrivelmente errado aquela noite. A marca em seu quadril pulsou com calor,
E pela primeira vez desde que ela tinha se afastado de Arrendor, Seren permitiu-se perguntar se o homem que escolheu Valoria tinha verdadeiramente sido Varane de fato. Os bebês chutaram em conjunto, como se a impulsionassem em direção a uma verdade que ela não estava pronta para encarar. 3 dias depois que os traidores partiram, os lobos chegaram. Seren os sentiu antes que ela os visse. A marca em seu quadril flamejou com calor de aviso, arrastando-a do sono inquieto para alerta imediato. Ela se moveu para a janela, uma mão pressionada em sua barriga, e observou 3 formas emergirem da linha de árvores além de sua cabana. Não lobos selvagens. Estes eram muito grandes, muito deliberados, seus olhos brilhando com inteligência que nenhuma criatura natural possuía. Eles a tinham encontrado. A mente de Seren corria através de possibilidades. A porta dos fundos levava aos penhascos, um beco sem saída. O porão de raízes estava escondido, mas o nariz de um lobo a encontraria em momentos. Ela estava há 8 meses grávida de gêmeos, incapaz de correr, incapaz de lutar. Ela estava presa. A batida em sua porta era quase educada. Senhora Wren, uma voz masculina, calma e medida. Por favor, abra a porta. Eu juro pelo meu sangue e laço que nós não pretendemos nenhum dano a você. Ela não tinha opções restantes. Ela abriu a porta. 3 homens estavam em seu limiar. 2 eram guerreiros, seus corpos volumosos e prontidão enrolada marcando-os como guarda real. Mas o terceiro homem comandava sua atenção inteiramente. Ele tinha talvez 50 invernos, seu cabelo escuro prateado nas têmporas, seu rosto esculpido com linhas que falavam de décadas em serviço, e seus olhos, um dourado profundo que parecia guardar séculos de segredos, olhavam para ela com algo que se assemelhava à reverência. Minha senhora, ele se curvou profundamente. Eu sou Caldris, primeiro beta do Rei Alfa. Eu tenho estado procurando por você desde a noite em que você desapareceu. Eu acho que você cometeu um erro. Seren manteve sua voz firme, apesar de seu coração acelerado. Meu nome é Wren. Eu sou uma curandeira. Nada mais. Você é Seren, filha de nenhuma casa, anteriormente uma curandeira no Castelo Real. Caldras se endireitou, seu olhar caindo brevemente para sua barriga inchada. Você carrega a marca de reivindicação do rei em seu quadril esquerdo e seus filhos em seu útero. O mundo inclinou-se sob seus pés. Como você sabe sobre as crianças? Porque o rei tem sonhado com eles toda a noite desde que você desapareceu. 2 batimentos cardíacos, 2 almas. Ele acorda gritando seus nomes, embora ele nunca os tenha ouvido falados. Caldras fez uma pausa. Posso entrar? O que eu tenho para lhe dizer não pode ser compartilhado em uma soleira de porta. Seren deu um passo para o lado. Caldras entrou sozinho, deixando os guardas no limiar. O cavaleiro da reivindicação dos soberanos. Ele disse quietamente. Alguém envenenou o rei. A respiração de Seren engasgou. O quê? Um composto que nós só recentemente identificamos. Extrato de sombra da lua misturado com verbena esmagada e algo mais que nós ainda não podemos nomear. Não apenas nublou seu julgamento. Cortou sua conexão com seu lobo inteiramente. Fez dele um fantoche cujas cordas poderiam ser puxadas por qualquer um que sussurrasse em seu ouvido. Isso não pode ser verdade. Mas mesmo enquanto ela falava, peças começaram a deslizar para o lugar. O vazio plano em seus olhos, a qualidade mecânica de seus movimentos, a ausência completa de reconhecimento quando ele olhou através do salão onde ela tinha se escondido. Nós pensamos assim também, Caldras concordou, até que o composto começou a desvanecer 3 dias depois da cerimônia. O rei acordou em aposentos que ele não lembrava de ter entrado, ao lado de uma mulher que ele não tinha memória de ter escolhido, com seu lobo uivando em agonia e seu laço gritando por uma companheira que tinha desaparecido sem um rastro. A mão de Seren encontrou a parede para apoio. A primeira coisa que ele fez, Caldras continuou,
foi correr para seu aposento. Quando ele o encontrou vazio, quando ele percebeu que você tinha ido, ele despedaçou a ala leste com suas mãos nuas, tentando encontrar seu cheiro. Ele não parou de procurar desde então. A marca em seu quadril flamejou com calor súbito, como se respondendo à verdade finalmente sendo dita. Quem fez isso? Ela exigiu. Quem o envenenou? Casa Asheville. A voz de Caldres endureceu para aço. Nós encontramos evidências de que a família de Veora tem planejado isso por anos. Ele retirou uma carta dobrada de seu casaco. Isso foi interceptado por um de meus lobos 2 semanas atrás. Seren pegou o papel com dedos dormentes. O selo estava quebrado, mas o brasão Ash Valley permaneceu visível na cera escura. A mensagem dentro era de 3 linhas. A curandeira foi localizada. O problema será eliminado antes que os gêmeos respirem. Viva a rainha Voria! Gelo inundou suas veias. Assassinos, ela sussurrou, já despachados. A expressão de Caldres era sombria. Minha senhora, nós devemos partir esta noite. O rei está viajando para nos encontrar, mas os Ashevales têm espiões em toda parte. Se seus assassinos chegarem a você antes que ele o faça, um uivo fendeu o ar da noite. Caldres estava de pé instantaneamente, seu corpo se transformando em prontidão de batalha. Através da janela, Seren viu sombras se movendo entre as árvores. Não os lobos de pelo prateado que tinham acompanhado o Beta. Estes eram mais escuros, mais rápidos, seus movimentos coordenados com precisão predatória. Os assassinos Ashval tinham chegado primeiro. A primeira flecha estilhaçou a janela de Seren antes que ela pudesse gritar. Caldres moveu-se com velocidade sobrenatural, empurrando-a em direção aos fundos da cabana, enquanto o vidro explodia pelo chão. Os 2 guardas arrombaram a porta da frente, já se transformando, suas formas humanas dissolvendo-se em lobos enormes que atacaram a linha de árvores. O porão, Caldres comandou. Agora não há fuga do porão. Você só precisa sobreviver até que o rei chegue. Seus olhos tinham ficado completamente dourados, seu lobo pressionando contra a superfície. Ele está perto. Ele pode sentir você através do laço. Outra flecha perfurou a parede de madeira. Seren viu o líquido brilhante em sua ponta. Veneno. Eles não estavam tentando capturá-la. Eles estavam tentando acabar com ela rapidamente antes que Vorin pudesse alcançá-la. Um grito irrompeu de fora. Um dos guardas silenciou-se no meio do uivo. Vá, Caldres rosnou. E então ele estava se transformando, seu corpo explodindo em forma de lobo enquanto ele quebrava a janela arruinada para se juntar à batalha. Saren ficou congelada em sua cabana destruída. Através do vidro estilhaçado, ela podia ver caos, lobos rasgando lobos, o brilho de lâminas prateadas, sangue manchando a grama de verão. Eles estavam perdendo. Ela podia ver isso no jeito que Caldres lutava, em menor número e desacelerando. Podia ver isso nas formas escuras que circulavam cada vez mais perto enquanto o Beta lutava para contê-los. A porta do porão estava a 3 passos de distância. Ela podia se esconder, podia rezar, podia esperar na escuridão, enquanto lobos morriam para protegê-la. Mas a mulher que tinha caminhado silenciosamente para fora de Arendor, 6 meses atrás, não tinha sobrevivido se encolhendo. Seren fechou os olhos. O poder sempre tinha estado lá. Ela tinha sentido isso se agitar desde a infância. Um calor em seu peito que emergia quando ela curava feridas, quando ela aliviava febres, quando ela coachava a vida de volta em corpos que tinham começado a desvanecer. Ela tinha sido avisada para nunca revelar sua extensão total. Mulheres comuns com dons incomuns atraíam atenção perigosa, mas ela já estava marcada para a morte. Seus filhos já estavam sendo visados, e ela não os deixaria morrer em um porão enquanto ela se escondia do que ela realmente era. O calor se expandiu. Luz dourada floresceu entre suas palmas, mais brilhante que qualquer vela, mais pura que qualquer chama. Isso se espalhou por seus braços através de seus ombros
até que seu corpo inteiro brilhou como uma estrela caída. Saren pisou através da janela estilhaçada para o caos da batalha. Cada lobo na clareira congelou. Caldress, sangrando de uma dúzia de feridas, olhou para ela com algo como pavor. Os lobos escuros circulando-o hesitaram, sua formação quebrando enquanto o instinto guerreia com o treinamento. Você não os terá. A voz de Seren carregava harmônicos que ressoavam nos ossos de cada criatura presente. Nem ele, nem meus filhos, nem ninguém sob minha proteção. Ela caminhou em direção a Caldress, seus pés descalços deixando o príncipe da luz na grama encharcada de sangue. O lobo assassino mais próximo atacou-a com mandíbulas bem abertas. A luz dourada flamejou como o nascer do sol. O lobo foi jogado para trás com um gemido de agonia, sua pele escura fumegando onde seu poder o tinha tocado. Ele se levantou desajeitadamente e fugiu para as árvores, seguido por 2 de seus companheiros de matilha. Mas nem todos eles correram. Uma figura emergiu das sombras na borda da clareira. Feminina, vestida de couro preto, seu rosto escondido atrás de uma máscara esculpida de osso de lobo, mas seu cabelo dourado prateado inconfundível na luz que diminuía. Impressionante, Valória disse. A pequena curandeira do rei tem garras, afinal. Ela ergueu uma besta, seu dardo brilhando com o mesmo veneno que tinha revestido as flechas. Mas garras não podem parar o que já está em voo. Seu dedo apertou o gatilho. A floresta explodiu. Árvores estilhaçaram como gravetos, enquanto algo colidia através da vegetação rasteira. O chão tremeu com a força de sua aproximação. Os lobos assassinos restantes se espalharam em puro terror primal. Valoria girou em direção ao som, sua besta balançando para rastrear a nova ameaça. Ela não foi rápida o suficiente. Um lobo do tamanho de um cavalo de guerra irrompeu da linha de árvores. Sua pelagem preta como uma noite sem lua, seus olhos ardendo com ouro derretido. Ele cruzou a clareira em um único salto. Suas mandíbulas se fecharam em torno do braço da besta de Voria, com precisão devastadora. O grito da mulher foi cortado enquanto o grande lobo a sacudiu uma vez, 2 vezes, então atirou seu corpo quebrado na escuridão. Ele girou em círculo, procurando por mais ameaças, não encontrando nenhuma. Então aqueles olhos ardentes fixaram-se em Seren. Ela não podia se mover, não podia respirar, podia apenas olhar para a criatura que irradiava poder como o calor de uma forja. O lobo se aproximou dela lentamente. Sangue pingava de seu focinho. Seu corpo bloqueou a luz das estrelas, e então ele pressionou seu nariz gentilmente em sua barriga. Os gêmeos explodiram em movimento, chutando freneticamente contra o toque de seu pai. O lobo fez um som que era quase um soluço. Vem, Seren sussurrou. A mudança aconteceu entre batimentos cardíacos. Um momento, um lobo, o próximo, um homem ajoelhado na grama encharcada de sangue, suas mãos pairando sobre seu estômago como se com medo de tocar. Ele olhou para ela com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você está viva, ele respirou. Você está viva e você está. Sua voz quebrou completamente. Nossos, ela terminou quietamente. Eles são nossos. Saren tinha imaginado este momento inúmeras vezes. Ela tinha imaginado raiva, imaginado fria satisfação em seu sofrimento, imaginado fazê-lo cascalho por perdão, enquanto ela estava acima dele, intocável e imóvel. Ela nunca tinha imaginado ele chorando a seus pés, seu corpo inteiro tremendo. Suas mãos embalando sua barriga com uma ternura que quebrou cada parede que ela tinha construído. Posso? Ele perguntou, sua voz estragada. Posso tocá-los? O rei Alfa de Arendor, o lobo mais poderoso em 5 reinos, estava pedindo permissão para sentir seus próprios filhos se moverem. Saren pegou suas mãos e as pressionou planas contra seu estômago. Os gêmeos responderam imediatamente, chutes vindo de ambos os lados, como se competindo pela atenção de seu pai. Von fez um som engasgado,
sua testa caindo para descansar contra sua barriga. Eu o senti, ele sussurrou. Toda noite em sonhos eu não podia entender. 2 batimentos cardíacos que não eram meus. 2 almas chamando por algo que eu não podia nomear. Vem. Eu procurei em toda parte. As palavras derramaram-se dele como sangue de uma ferida. Cada aldeia, cada floresta, cada canto do reino. Meu lobo estava morrendo, Seren. Todo dia sem você, toda hora sem seu cheiro, eu podia sentir a mim mesmo me tornando algo monstruoso. Você a escolheu. A acusação emergiu antes que ela pudesse pará-la. Carregando 6 meses de luto, eu assisti você pegar a mão dela. Eu assisti você beijar os nós dos dedos dela enquanto eu estava nas sombras com seus filhos dentro de mim. Vona estremeceu como se ela o tivesse golpeado. Eu não lembro de nada. Sua voz rachou. Eu juro a você, pelo meu sangue e laço, eu não lembro de nada daquela noite. A última memória clara que eu tenho é beber vinho com meu conselho antes da cerimônia. A próxima coisa que eu soube, eu estava andando em aposentos que eu não reconhecia, ao lado de uma mulher que eu desprezava, com meu lobo gritando seu nome. Conveniente, mas a palavra continha menos veneno do que ela pretendia. Von levantou-se e ela viu a extensão total de sua deterioração. As cavidades sob seus olhos, a magreza de suas bochechas, o jeito que suas mãos tremiam mesmo agora. Você acha que alguma parte disso tem sido conveniente? Eu não dormi em 6 meses. Meu reino está desmoronando. Meus lobos estão ficando selvagens e meu próprio conselho acredita que eu enlouqueci. Talvez você tenha. Sim. A admissão foi crua. Eu tenho porque a mulher que eu amo desapareceu sem uma única palavra. E eu não podia lembrar por quê. Porque eu acordei para descobrir que eu tinha sido usado como um fantoche para destruir tudo precioso para mim. Ele deu um passo mais perto, suas mãos subindo para cobrir o rosto dela. Eu não a escolhi, Seren. Eu nunca escolheria ninguém além de você. O laço que compartilhamos, a marca que eu lhe dei, e esses são eternos, inquebráveis. Os Ashvalis tentaram cortar o que existe entre nós, e tudo o que eles realizaram foi provar que nada neste mundo pode nos manter separados. Seren sentiu as paredes ao redor de seu coração começando a rachar. Eu parti sem uma palavra, ela disse quietamente. Você esperava que eu implorasse, que chorasse, que fizesse uma cena que você poderia dispensar ou confortar. Sim. A confissão não continha defesa. Em vez disso, você se afastou em silêncio. E aquele silêncio quase me matou, Seren, porque significava que você acreditava que eu não valia a pena lutar por. Lágrimas queimaram em seus olhos. Eu acreditava que você tinha me jogado fora. Eu sei, sua voz era mal audível, e eu daria qualquer coisa para desfazer o que foi feito a nós, mas eu não posso. Tudo o que eu posso oferecer é a verdade. Eu nunca parei de amar você. Eu nunca parei de procurar. E eu vou gastar cada respiração restante provando que você é a única rainha que meu coração já conheceu. A marca em seu quadril pulsou com calor súbito, e ela sentiu seu pulso respondente através do laço. Não o vazio frio dos últimos 6 meses. Algo mais inteiramente. Esperança. Serene estendeu a mão e tocou seu rosto pela primeira vez, desde que ela tinha partido de Arendor. Eu não sei se eu posso perdoar o que aconteceu, ela disse honestamente. Eu não sei se a ferida irá algum dia curar completamente. Os olhos de Varen se fecharam em dor. Mas eu acredito em você, ela continuou. Eu acredito que você foi violado. Eu acredito que o homem que escolheu Valoria não era você. E eu acredito que você veio por mim sempre. Sua voz quebrou na palavra. Eu sempre irei vir por você. Eles cavalgaram através da noite em direção a Arendor. Seren sentou-se diante de Varin em seu garanhão preto, seus braços envoltos protetoramente ao redor dela, seu peito quente contra suas costas. Ela tinha protestado o arranjo, mas ele tinha simplesmente a levantado para a cela e silenciado suas objeções com um olhar
que continha mais vulnerabilidade do que comando. Meu lobo precisa de você perto, ele tinha murmurado. 6 meses de separação quase nos destruíram ambos. Por favor, deixe-me ter isso. Então ela tinha cedido, inclinando-se para trás contra ele enquanto o cavalo os carregava em direção a um reino em caos. Eles não estavam sozinhos. Caldres cavalgava ao lado deles, suas feridas curando com velocidade sobrenatural, agora que seu rei estava presente e estável. Uma dúzia de lobos flanqueava sua comitiva, olhos constantemente escaneando a escuridão por ameaças. Mas dentro do círculo protetor, havia algo quase como paz. Me conte sobre eles, Ven disse suavemente, sua mão descansando em sua barriga. Me conte sobre nossos filhos. Saren sorriu apesar de tudo. O menino é inquieto. Ele se move constantemente como se não pudesse esperar para entrar no mundo e começar a causar problemas. O peito de Varn roncou com um riso quieto. Ele soa familiar. A menina é mais quieta, mas há algo feroz nela, algo que se recusa a ser ignorado. Saren cobriu a mão dele com a sua própria. Ela será uma força, eu acho. Uma rainha por direito próprio, como sua mãe. As palavras pairavam entre eles, pesadas com significado. Eu não sou uma rainha, Saren disse cuidadosamente. Eu sou uma curandeira, uma plebeia. Você carrega meus herdeiros? A voz de Ven era firme. Você detém minha marca de reivindicação. Você é minha companheira desbotada, reconhecida pelo meu lobo antes que eu soubesse seu nome. Esses fatos fazem você mais real do que qualquer filha nobre que já viveu. O conselho nunca aceitará. O conselho aceitará o que eu os comandar a aceitar. Seus braços apertaram-se ao redor dela. Eu passei 6 meses assistindo meu reino desmoronar sem você. Você acha que eu sacrificaria mais um momento de nossas vidas juntos pela aprovação deles? Saren virou na cela para olhar para ele. À luz da lua, ela podia ver os ângulos afiados de seu rosto, a determinação em seus olhos de lobo brilhante. Os Ashevales não renderão sua reivindicação, ela disse. Valoria pode estar ferida, mas sua família controla metade dos territórios orientais. Eles verão isso como guerra. Sempre foi guerra. A mandíbula de Ven apertou-se. Eles simplesmente cometeram o erro de pensar que eu era o único inimigo que eles precisavam derrotar. Eles não contaram com você. Em mim? O poder que você mostrou esta noite, Saren. Sua voz continha pavor. Luz dourada, magia antiga, algo raro e precioso. Saren encostou sua testa contra a dele. Juntos, ela disse, e pela primeira vez em 6 meses, a marca em seu quadril não queimou com dor. Ela brilhou com calor. Eles alcançaram as fronteiras de Arendor, enquanto o amanhecer pintava o céu em tons de sangue e ouro. O reino se espalhava diante deles, familiar e estrangeiro tudo de uma vez. Saren lembrou estas colinas ondulantes, estas florestas antigas, as agulhas distantes da capital subindo contra o horizonte. Mas algo estava errado. Fumaça subia de aldeias que deveriam ter sido pacíficas. O som distante de uivos carregava no vento, lamentoso e constante. E na grande bandeira que deveria ter voado acima dos portões da capital, o brasão real tinha sido substituído pela serpente prateada da casa Ashevael. Não. A voz de Vern estava mortalmente quieta. Eles não ousariam. Caldres puxou seu cavalo ao lado deles. Meu rei, meus batedores relatam que Lord Ashvael tomou o palácio 2 dias atrás. Ele alega que você foi comprometido por magia negra, que a mulher que você procura corrompeu sua mente. E as pessoas acreditam nisso. Alguns sim, outros resistem. Caldres hesitou. Há mais. Ashvael tomou reféns. Servos e guardas que se recusam a renunciar sua lealdade a você. Ele planeja executá-los ao meio-dia como traidores. O sangue de Saren gelou. Quantos? 43. Incluindo a velha curandeira que te treinou, minha senhora. Aquela chamada Meera. Meera. O nome atingiu Saren como um golpe físico.
Meera, que a tinha ensinado tudo, que a tinha acobertado em suas ausências quando ela se esgueirava para encontrar Varin, que tinha adivinhado a verdade e nunca respirou uma palavra. Nós temos que salvá-los. Varin olhou para ela. Seren, você não pode entrar naquela cidade. Se os Ashvals capturarem você, se nós não fizermos nada, 43 pessoas inocentes morrem. Eu não terei o sangue deles em minhas mãos. As crianças estão mais seguras comigo lutando por eles do que escondidas enquanto outros morrem em meu lugar. Saren segurou o olhar dele sem estremecer. Eu terminei de correr, Von. Por um longo momento, o rei Alfa estudou o rosto dela. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por suas feições, feroz, orgulhoso. Minha rainha, ele murmurou. Ele virou-se para se dirigir aos lobos reunidos atrás deles. Os Ashvales acreditam que eles venceram. Eles estão errados. Hoje, nós pegamos de volta o que é nosso. Um uivo subiu dos lobos reunidos, dúzias de vozes unindo-se em um coro de fúria justa. Eles romperam as paredes externas dentro de 1 hora. Seren permaneceu na retaguarda do assalto, protegida por um anel de lobos leais, mas ela podia sentir tudo através do laço. A raiva de Varin enquanto ele rasgava os defensores Ashval, sua tristeza quando ele encontrou servos que tinham morrido em vez de traí-lo. Mas enquanto o sol subia em direção ao seu zênite, um mensageiro veio correndo. Minha senhora, Lord Ashvale, barricou-se no grande santuário com os reféns. Ele diz que se o rei não se render, ele os matará todos. Seren estava se movendo antes que alguém pudesse pará-la. As grandes portas do santuário estavam abertas. Ela não esperou por permissão. Seren caminhou para o grande santuário sozinha. 43 reféns ajoelharam-se em fila diante do deselevado, suas mãos amarradas. Soldados armados estavam atrás deles com lâminas desembainhadas. E no trono que pertencia a Varin, sentava-se Lord Aldrich Ashvale. Ao lado dele estava Veiloria, seu braço enfaixado, mas seu sorriso intacto. Então a curandeira vem rastejando de volta. Valoria disse. Seren a ignorou. Seu olhar encontrou Meera entre os reféns. Oh, corra, criança, a velha curandeira sussurrou. Eu terminei de correr. Seren virou-se para encarar Lord Ashvale. Você quer que o rei se renda. Eu lhe ofereço algo mais valioso. A sobrancelha de Ashv se ergueu. E o que isso poderia ser? Eu. Seren colocou ambas as mãos em sua barriga. A companheira do rei e seus herdeiros não nascidos. Me leve como seu refém. Solte os outros. Não. O rugido de Fen ecoou de além das portas. Mas Ashval estava sorrindo. Uma proposição interessante. Leve-a. Solte os prisioneiros. Enquanto mãos ásperas agarravam seus braços, os reféns foram libertados, tropeçando em direção às portas. Meera tentou alcançá-la, mas soldados empurraram a velha curandeira para trás. Garota tola! Valoria sibilou perseguindo-a. Você achou que seu sacrifício salvaria alguém? Uma vez que meu pai tenha você, o rei se renderá, e então nós os mataremos todos de qualquer forma. Ela ergueu a mão para golpear o rosto de Seren. Os gêmeos escolheram aquele momento para despertar. Poder explodiu da barriga de Seren, luz dourada e rompendo para fora em uma onda que jogou Vilória através do quarto. Mas esta não era a magia de Seren. Isso era algo antigo e primal. Seus filhos estavam protegendo sua mãe. E ao fazer isso, eles desencadearam a transformação que ela vinha lutando desde a noite em que Vena mordeu pela primeira vez. Seren gritou enquanto seus ossos começaram a quebrar. A dor era diferente de qualquer coisa que Seren já tinha experimentado. Cada osso em seu corpo reformou-se. Cada músculo reconstruiu-se. Sua pele ondulou enquanto pelos empurravam de debaixo. Ela desabou no chão de mármore, seu grito transformando-se em um uivo que sacudiu as antigas pedras. Através da agonia, ela estava ciente das portas explodindo para dentro. Vahun irrompeu em forma de lobo completa, seu grande corpo preto arremessando-se em direção a ela.
mesmo enquanto seu próprio corpo continuava a mudar. Soldados Ashvali correram para interceptá-lo. Valoria gritou comandos. Caos irrompeu de todos os lados. Os gêmeos pulsavam com poder dentro dela, sua magia guiando a mudança, aliviando a agonia, remodelando-a em algo que ela nunca tinha imaginado que poderia se tornar. Quando terminou, ela se levantou sobre 4 pernas. Sua pelagem era da cor de ouro iluminado pelo sol, seus olhos ardendo com fogo interior. Ela era menor que a forma de Ven, mas irradiava uma luz que fez cada lobo no quarto pausar. Lord Ashvale tinha recuperado seu equilíbrio, uma lâmina prateada brilhando em sua mão. Ele atacou-a. Seren não estremeceu. A luz dourada irrompeu de sua forma de lobo em uma onda ofuscante. Ashvale foi jogado para trás, sua espada tilintando pelo mármore, seu corpo colidindo contra o trono. Varin alcançou seu lado, sua pelagem preta pressionando contra seu ouro. Através do laço, ela sentiu sua emoção avassaladora. Pavor, alívio, orgulho feroz, primal. Você se transformou, sua voz ecoou em sua mente. Serene, você se transformou. Nossos filhos me ajudaram, ela respondeu. Eles nos protegeram. Valoria tinha recuperado uma besta de um guarda caído, seu dardo apontado diretamente para o coração de Seren. Se eu não posso ter o trono, ela rosnou, então nem ele. Seu dedo apertou o gatilho. Seren moveu-se sem pensar. A magia a impulsionou para frente em um borrão de luz dourada. Suas mandíbulas se fecharam em torno do pulso de Valoria antes que o dardo pudesse voar. A mulher gritou enquanto Seren a levava ao chão. Renda-se, Seren comandou. Sua família perdeu. Renda-se ou eu vou terminar isso permanentemente. A luta esvaiu-se do corpo de Valoria. Ela ficou mole, derrotada finalmente. A cerimônia formal aconteceu 3 dias depois. Seren estava no grande santuário, o mesmo salão onde ela tinha uma vez se escondido nas sombras. Mas hoje ela estava na luz vestindo um vestido de ouro e branco, sua marca de reivindicação exibida sem vergonha. Ven estava ao lado dela, sua mão apertada na dela. Diante das matilhas reunidas de Arendor, a alta sacerdotisa entoou. Você, Vin, Rei Alpha, confirma esta mulher como sua verdadeira companheira, sua rainha escolhida? Eu confirmo isso, Vin disse. Do momento em que meu lobo a reconheceu até o último batimento do meu coração, ela é minha e eu sou dela. E você, Seren, aceita este laço? Seren olhou para Varin, para o homem que a tinha procurado através de reinos, que tinha lutado através de veneno e política para encontrá-la. Eu aceito, ela disse. Eu o reivindico como ele me reivindicou agora e para sempre. Ven inclinou a cabeça, expondo sua garganta. Reivindique-me, ele sussurrou. Nos faça inteiros. Sarina inclinou-se para a frente e deixou seus dentes afundarem em sua carne. O laço explodiu entre eles. Não era dor. Era completude. 2 metades de uma alma tornando-se uma. Ela sentiu suas memórias inundarem através dela. A agonia de acordar sem ela. A busca. A lenta descida em direção à loucura. E ele sentiu as dela. A devastação de vê-lo escolher outra. O exílio solitário. A transformação de vítima em rainha. Quando ela finalmente o soltou, eles estavam ambos tremendo. Minha rainha, ele respirou. Meu rei, ela respondeu. 6 semanas depois, Seren deu à luz gêmeos. O menino veio primeiro, anunciando-se com um choro que ecoou pelo palácio. Ele tinha o cabelo escuro de seu pai e os olhos dourados de sua mãe. Quando a parteira o colocou nos braços de Von, o rei Alpha chorou abertamente. A menina seguiu momentos depois, mais quieta, mas não menos feroz. Seren os segurou ambos contra seu peito. Nós precisamos de nomes, ela murmurou. Kaelin, Von disse quietamente. Para meu avô, que acreditava que companheiros verdadeiros valiam mais do que qualquer aliança política. E a menina? Essa escolha deveria ser sua.
Saren olhou para sua filha, para o pequeno espírito feroz que tinha ajudado a desencadear sua transformação. Aurélia, ela decidiu pela luz dourada que nos salvou ambos. Os Ashvales enfrentaram julgamento diante das matilhas reunidas. Lord Aldrich foi executado por seus crimes. Valoria foi exilada para as terras áridas congeladas do norte, despojada de seu nome e seu lobo. O reino curou. As colheitas cresceram novamente. Os lobos que tinham ficado selvagens retornaram aos seus sentidos, enquanto o laço entre seu rei e rainha irradiava paz por todo o reino. E em noites quietas, quando os gêmeos dormiam e o palácio tinha caído em silêncio, Ven puxaria Saren para perto. Obrigado, ele sussurraria, por acreditar em nós quando eu tinha lhe dado todas as razões para não. Saren passaria seus dedos pelo cabelo dele, sentindo o laço que pulsava entre eles. Eu nunca parei de acreditar, ela responderia. Mesmo no silêncio, alguma parte de mim sempre soube. Ela tinha se afastado sem uma palavra, e seu silêncio quase os tinha destruído ambos. Mas no final, aquele silêncio tinha falado mais alto do que qualquer súplica. Tinha forçado Fen a confrontar o que ele tinha perdido. Tinha lhe dado a força para se reconstruir e tinha provado que o laço deles podia sobreviver mesmo às mais cruéis tentativas de cortá-lo. Eles tinham se encontrado um ao outro contra todas as probabilidades, e eles nunca seriam separados novamente. Muito obrigado por ouvir. Eu espero que você tenha gostado desta história.